Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1. Fique aí, porque a gente vai trabalhar, auxiliados aqui pelo Espírito Santo de Deus, do versículo 2 até o versículo 10. Abriu a Bíblia, não fecha, meu irmão. Não fecha, fica com a Bíblia aberta. Em nome de Jesus. Ligou aí o seu celular, a Bíblia está no celular, ou num tablet. Meu irmão, fica só na Bíblia. Em nome de Jesus. O WhatsApp responde depois. A não ser que tenhamos alguém aqui que está de plantão e que precisa atender o telefone. Caso contrário, né, se mantenha na palavra do Senhor. Tá bom? Aí. Diz assim, e eu quero ler com você apenas o versículo 5, primeiramente. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo está escrevendo à igreja em Tessalônica, e eu vou ler novamente o versículo 5, que é o centro dessa perícope, dessa parte das Escrituras. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Pai querido, fala o nosso coração nessa noite. Tanta coisa boa o Senhor já derramou sobre nós, pelo Teu Espírito, e tudo, Senhor, apontando para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que mais uma vez, pela pregação da Tua palavra, o nosso coração seja conduzido pelo Teu Espírito para Jesus, para o Cordeiro de Deus, para aquele que é o nosso Senhor, que fala conosco pela palavra, e ministra, trabalha, molda a nossa vida, segundo o seu querer. Faz isso, Senhor, nessa noite, mais uma vez, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho tem nome, é o próprio Cristo. O Evangelho, ele anuncia Cristo. Ele conta quem Jesus é e o que Jesus fez. O Evangelho mostra para nós o que Jesus fez por nós, o que Jesus deseja fazer em nós, e o que Jesus quer também fazer através de nós. O Evangelho é poderoso, irmãos. O Evangelho, assim como na igreja em Tessalônica, na vida daqueles crentes, se você é um cristão, se você é alguém que nasceu de novo, e eu creio que sim, se você descobriu que o teu nome está escrito no livro da vida, se você participou da ceia do Senhor, como verdade, se alimentando de Cristo Jesus, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, dos seus pecados, se o Espírito Santo de Deus habita em você, é porque o Evangelho chegou na sua vida. E ele não chegou na sua vida, na minha vida, na vida da igreja do Senhor, apenas em palavras. Ele chegou de maneira poderosa. Amém, irmãos? Ele chegou destruindo as fortalezas. Ele chegou abrindo caminho, rasgando caminhos dentro do nosso coração.
O Evangelho chegou mudando a nossa mente, transformando-nos de dentro para fora. O Evangelho chegou, irmãos, mudando conceitos, desconstruindo mentiras, estabelecendo verdades dentro do nosso coração. O Evangelho chegou com poder. O Evangelho chegou não apenas em palavras pronunciadas por homens, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Evangelho chegou não apenas como a notícia de algo que aconteceu lá atrás e que agora não tem mais influência no presente, não. O Evangelho chegou de maneira poderosa, se mostrando eficaz no presente, hoje, tal como foi no passado. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Amém, queridos? É o poder de Deus que nos salva. O Evangelho é a notícia graciosa de que um dia o Filho unigênito de Deus veio a este mundo para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo da promessa. Ele está à direita de Deus Pai e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar todos aqueles que foram selados pelo seu Espírito. Que verdade poderosa, que verdade maravilhosa! E foi desse jeito. Se você é nascido de novo, se você é nascida de novo, que o Evangelho chegou até o seu coração. Amém? E esse texto é tão rico, e eu gostaria de, rapidamente, compartilhar com você o que esse Evangelho, que chega de maneira poderosa, produz na nossa vida. Quais são os frutos desse agir sobrenatural do poder de Deus em nós? O que acontece com a gente? O que acontece dentro de nós? O que acontece na nossa vida? Paulo discorre sobre isso aqui. E eu queria te convidar a voltar os olhos para o versículo 5. Porque o nosso Evangelho, o Evangelho de Paulo é Jesus crucificado. O Evangelho dos apóstolos é Jesus ressuscitado. O Evangelho dos apóstolos é Jesus consumando a obra que lhe foi dada para realizar. O Evangelho de Paulo é Jesus elevado aos céus, à direita do Pai. O Evangelho de Paulo é Jesus operando no mundo hoje. O Evangelho de Paulo é Jesus agindo por meio da sua igreja e na vida da sua igreja. O Evangelho de Paulo são vidas sendo transformadas. Mas preste atenção, é um Evangelho que não chega e não chegou até nós, assim como não chegou em Tessalônica, tão somente em palavra. Não está firmado na eloquência do pregador, não está firmado na boa oratória, não está firmado num bom esboço preparado para a comunicação de uma verdade, não está firmado na qualidade de um som, não está firmado na desenvoltura de um pregador, não está firmado na atenção dos ouvintes. É o Evangelho que, como diz o apóstolo Paulo, chega sobretudo em poder. Ele desperta quem está dormindo. Ele ressuscita quem está morto. Ele resgata quem está perdido. Ele arranca do profundo lamaçal que não dá pé aquele que está afogado
em seus delitos e pecados. É o poder de Deus, queridos. Ele arranca das trevas e traz para a luz. Ele destrói as obras do diabo, sejam elas quais forem. Ele expõe os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, à vergonha. Ele edifica a igreja com um monte, porque são todos nós, somos todos nós, de pecadores, mas pecadores lavados pelo sangue de Jesus, pecadores redimidos pelo poder da cruz, pecadores alcançados pelo amor de Deus. Sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção. Essa palavrinha aqui, ela significa muito, porque ela significa o seguinte: Paulo, ele tinha a compreensão de que quando o evangelho foi pregado em Tessalônica, quem estava o pregando estava no tempo certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa, plena convicção. E, irmãos, na cronologia de Deus, quando Deus, na sua infinita soberania, bondade e misericórdia, marcou para que alguém que fora eleito, escolhido, antes da fundação do mundo, fosse salvo, meu irmão, não tem jeito desse sujeito ou dessa pessoa escapar das mãos de Deus, do poder de Deus, do agir sobrenatural de Deus, do poder do Evangelho. E Paulo está dizendo isso, irmãos de Tessalônica, no cronograma de Deus, a hora de vocês chegou. E o Evangelho foi poderoso para salvá-los. O Evangelho realizou a obra que hoje se vê na vida de vocês. Que coisa tremenda, irmãos. E o texto segue. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, o Evangelho flui por meio da vida de pessoas que são um testemunho da transformação que o Evangelho realiza. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês sabem qual foi o nosso procedimento, no meio de vós e por amor a vós. Querido, o vaso que o Senhor usa para derramar o seu poder, para que esse poder flua sobre outras pessoas, é um vaso transformado, é uma pessoa transformada, é uma pessoa radicalmente impactada pelo poder do Evangelho. E a igreja do Senhor, como corpo de Cristo, como povo de Deus, precisa entender que ela é chamada para ser essa comunidade que anuncia o Evangelho, que proclama o Evangelho, que compartilha as boas novas de grande salvação. Por quê? Porque foi alcançada. De graça recebestes, de graça dai. Agora preste atenção. O que esse Evangelho produz? Vamos lá. Primeiro, verdadeiros cristãos. Pastor, tem falsos cristãos? Claro que tem. O que é um falso cristão, pastor? Um falso cristão é alguém que pensa ser cristão, mas não é. Gente, é o nosso irmão Júnior que não está passando bem, tá bom? Mas o pessoal já está socorrendo ele. Ele tem algumas convulsões. Vamos orar por ele? Feche seus olhos aí. Senhor, abençoe, Pai, em nome de Jesus, o teu servo, com graça, poder e misericórdia.
Abençoe, Pai, o Júnior poderosamente. O Senhor sabe o quanto ele nos é precioso. Alguns dias atrás ele já esteve no hospital por causa dessas convulsões. O Senhor abençoou, ele foi para casa. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor o abençoe e que em nome de Jesus, daqui a pouco isso já passe. Agora mesmo, ele já fique bem, vá para casa bem. Cuida do coração do Marcos, da Cristiane também, Senhor. Acalma o coração da família. E em nome de Jesus, Pai, cuida da maneira que só o Senhor é capaz de cuidar. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Está sendo cuidado já? Lembre de orar por esse rapaz. Sem exagero nenhum, não estou exagerando, nem estou dizendo isso só porque ele está saindo. É um dos rapazes mais doces, se não for o mais doce, da nossa igreja. Ele fez uma cirurgia na cabeça recentemente e tem lutado com essas convulsões. Algumas semanas atrás eu fui visitá-lo no hospital. A gente vai para abençoar, a gente é abençoado, né? E ele me abençoa demais. Da última vez que ele foi internado, ele disse para a Cristiane e para o Marcos, pai, mãe, fiquem tranquilos, eu estou preparado para estar com Jesus. A gente fica feliz com isso, mas imagina o coração dos pais, né? E hoje ele chegou ali, eu fui cumprimentá-lo, ele me abraçou, e a pergunta que ele me fez, geralmente é o pastor que faz, né, essa pergunta, mas ele me perguntou, pastor, tudo na paz? Eu falei, hoje não, tudo na paz. Mas ore por ele, amém? É um verdadeiro cristão. Mas preste atenção, existem falsos cristãos? Existem. Gente que pensa que é cristão, mas não é cristão. Por que não é cristão? Porque não nasceu de novo. Simples. Não provou do poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. Às vezes apenas se convenceu pela palavra pregada, dita por um bom orador, por um bom pregador. Acha bonito, lindo, gostoso, maravilhoso, mas ainda não nasceu de novo. Ainda não foi pego pelo poder do Evangelho. Porque o poder do Evangelho transforma, irmãos. Pregação sem o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, não faz nada. Mas o Evangelho, o poder de Deus, transforma. Olha aí comigo, versículo 3 e 4. Vou ler o 2 também. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Preste atenção. Da operosidade da vossa fé. A fé desse pessoal não é morta. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Leia a carta de Tiago. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, a fé de vocês não é morta, é uma fé operosa. Vocês labutam, vocês trabalham, vocês exercitam a fé em Cristo Jesus. A fé que o Senhor gerou dentro do coração de vocês pelo poder do Evangelho. Agora, segue o texto. Da operosidade da vossa fé, e Paulo vai dizer, nós recordamos também da abnegação do vosso amor. É um amor abnegado, não é um amor segundo o mundo. O amor segundo o mundo é o amor interesseiro. É o amor erótico. É o amor da barganha. É um amor onde, se você me entrega algo valioso, eu posso até te amar. Se você me faz bem, eu posso até te amar. É o amor condicional. Ele está condicionado àquilo que o outro faz. Aqui não, aqui é o amor de Jesus. É o amor gerado pelo Espírito Santo no nosso coração. É o amor abnegado. Quem ama desse jeito? O verdadeiro cristão. Porque a Bíblia diz que esse amor é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração.
Segue o texto. Ele também recordava da firmeza da esperança daquele povo. Esperança firmada em quem, irmãos? Em Jesus. A esperança deles não estava no dinheiro. A esperança deles não estava na política. A esperança deles não estava em outras pessoas. A esperança deles estava em Jesus. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer assim no versículo 4: por causa dessa fé operosa, por causa desse amor abnegado, por causa dessa firmeza na esperança em Jesus Cristo, nós reconhecemos. Reconhecem o quê? A vossa eleição. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: ó, vocês são crentes de verdade. Vocês são cristãos de verdade. Vocês realmente nasceram de novo. Vocês têm um nome escrito no livro da vida. Vocês foram eleitos, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Por quê? Porque a gente percebe, vê a fé operosa, a fé que opera na vida de vocês. Não é uma fé morta. A fé que opera através de vocês não é uma fé morta, não é apenas teoria, é prática, não é apenas aparência, é verdade. Existe, se mostra, se revela em tudo que vocês fazem. O amor de vocês é um amor abnegado, é um amor que levou Jesus para a cruz, é um amor que se dedica, é um amor que é fruto do Espírito, não é um amor de acordo com o mundo, não é um amor dos marqueteiros, não é um amor da propaganda da sociedade, não, é um amor de Deus, é um amor que excede todo entendimento. Vocês são crentes de verdade, essa esperança viva que há na vida de vocês, de que aconteça o que acontecer, vocês estão guardados por Jesus. Essa esperança viva que pode o mundo estremecer, se abalar em suas estruturas, vocês estão guardados em Jesus. Essa esperança que não diz respeito apenas a essa vida, porque lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, e hoje pela manhã eu disse que é o capítulo, na minha opinião, mais lindo das Escrituras. O apóstolo Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E Paulo está dizendo: vocês são crentes de verdade? Porque a esperança de vocês está em Jesus. Em Jesus, no ressurreto dentre os mortos. Vocês sabem que Ele veio para nos dar uma herança, e essa herança é eterna. Eu quero apenas recordar rapidamente o que está escrito em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, onde ele discorre sobre o amor, mas eu vou ler apenas o versículo. Olha só. Ele discorre sobre o amor, mas eu vou ler a partir do versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo aqui está se referindo a antes da sua conversão e depois da sua conversão. Antes de ter nascido de novo, naquele encontro com Jesus, e depois de ter nascido de novo, após o seu encontro com Jesus. Antes de ser cristão e depois de se tornar um cristão. E ele diz assim: eu era menino, mas de repente eu virei homem. E ele vai dizer o seguinte, olha aí, versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido.
agora permanecem. Vê se isso tinha lá nos crentes de Tessalônica. Agora permanecem. A fé, tinha lá ou não tinha? Opa! A esperança, tinha lá ou não tinha? Tinha ou não tinha, irmãos? E o amor, tinha lá ou não tinha? Tinha. E ele vai dizer, porém, o maior destes é o amor. Queridos, são marcas de um verdadeiro cristão. E essas marcas são impressas, e elas se desenvolvem, crescem dentro da gente, quando o Evangelho chega de forma poderosa. Ele produz fé, ele produz amor, ele produz esperança. E isso é marca, característica, visível da nossa eleição. Ou seja, de que somos verdadeiros cristãos. Pensa nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Segunda coisa que o Evangelho produz, quando ele chega de maneira poderosa, com o poder que só ele tem, e não apenas em palavras, não apenas em eloquência, oratória, ou um convencimento raso da parte de quem ouve, ele produz verdadeiros discípulos. Gente, os crentes de Tessalônica, o texto vai nos dizer, eu queria que você prestasse atenção comigo, diz no versículo de número 6, só no versículo 6 a gente vê 3 verdades sobre esses crentes de Tessalônica que precisam estar na nossa vida. Primeira verdade, olha só, com efeito vos tornastes imitadores nossos, Paulo está se referindo aos crentes, aos apóstolos também, mas ele diz, e do Senhor. O Evangelho, quando ele chega poderosamente, irmãos, ele não só salva, ele gera a fé salvadora, ele traz amor ao coração, ele enche a mente e o coração de uma esperança viva, que nada nem ninguém pode roubar, mas o Evangelho faz com que, dentro dessa realidade, aquele que por ele foi alcançado poderosamente, se torne um discípulo de Cristo Jesus, um imitador do Senhor, alguém que imita. Jesus pisa ali, eu piso também. Jesus anda assim, eu ando também. Eu ando do jeitinho de Jesus. Jesus ri para isso, então eu vou rir também. Jesus não gosta disso, então também não vou gostar. Jesus diz sim para isso, então eu digo sim. Jesus diz não, então eu digo não. Quem aqui tem filhos, é muito interessante a gente ver os nossos filhos imitando a gente. E por que que eles nos imitam? Por quê, irmãos? Porque nós estamos sempre diante deles. Eles têm admiração. Alguns domingos atrás, eu estava orando ali no templo, antes do culto aqui, e eu até fiz um videozinho disso, sem ele perceber. De repente, o Mateus, meu menino de 10 anos, ele achou uma Bíblia lá no banco, e eu orando aqui, de joelhos orando. Ele pegou a Bíblia, saiu, e o púlpito estava lá, ele abriu a Bíblia no púlpito, e eu de joelhos orando. E de repente ele disse assim, pai, vou pregar para você. E começou a pregar. Estávamos eu e ele. E pregou, irmãos, e bonito. Leu o texto lá e ó. Agora deixa eu te falar. Eu fiquei todo, né? Você imagina, o Senhor, quando Ele olha para nós, Jesus é o nosso irmão mais velho, primogênito entre muitos irmãos, e Ele vê em nós, cada um de nós, se esforçando para imitá-lo.
fazer o que ele faz, pensar como ele pensa, enxergar as coisas do jeito que ele enxerga, agir e reagir do jeito que ele age. Já parou para pensar nisso? E Jesus e o Pai são um, ele mesmo disse. Então, quando a gente imita Jesus, a gente está imitando o Pai, e o Pai também se alegra. Irmãos, os crentes de Tessalônica, eles eram discípulos. Por quê? Porque eles imitavam. O apóstolo Paulo tem um momento que ele diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Os crentes de Tessalônica seguiam isso à risca. Isso não é perda, irmãos. Isso é ganho. Isso não é algo que rouba de nós o prazer da vida. Isso é algo que vai trazer o verdadeiro prazer para dentro do nosso coração. Outra coisa, o texto vai dizer para nós que eles eram, olha aí, tendo recebido, está no versículo 6, a palavra. Irmãos, eles eram receptores da palavra de Deus. Não tem como ser discípulo sem receber a palavra dentro do coração. Todo dia. A palavra é viva e eficaz. Todo dia, palavra, verdade, vida. E o Espírito Santo trabalha com a espada que ele tem. E a espada do Espírito Santo é o que, irmãos? É o que, irmãos? Efésios 6. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Às vezes o Espírito Santo está dentro de você, mas está sem a espada. Por quê? Porque você não lê a Bíblia. Você não medita na Bíblia. Você não come do livro. E aí tem um monte de coisa que o Espírito, como excelente cirurgião, quer tratar dentro de você, com esse bisturi santo, que é a palavra de Deus, mas ele não faz. Por quê? Porque o seu coração está vazio da palavra. O discípulo, ele recebe a palavra. Ele acolhe a palavra no coração. Terceira coisa aqui para nós, diz assim: posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Presta atenção. O discípulo, ele é definido pelo Espírito Santo de Deus. E não pelas circunstâncias à sua volta. O texto diz que no meio de muita tribulação. Com o quê? Alegria do Espírito Santo. Que loucura, gente. Que loucura. Tribulação e a alegria do Espírito Santo. O discípulo não é definido pelas circunstâncias. O discípulo de Jesus, ele é definido pelo Espírito que nele habita. Amém, irmãos? Por isso que a Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento, que significa a mente e o coração guardados em Jesus. Está acontecendo um monte de coisa ao redor, mas o discípulo está tranquilo. Mente e coração guardados em Jesus. Que testemunho que sai daí? De uma paz que excede todo entendimento. Como que ele está com essa paz? Como que ele está com essa alegria? Filipenses 4:4. Anota aí, meu irmão. Escreve no braço. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E Paulo, quando escreve isso, ele está preso. O Evangelho, quando ele chega poderosamente, ele produz verdadeiros crentes, com fé operosa, amor abnegado e esperança firmada em Jesus. O Evangelho, quando ele chega poderosamente, ele produz discípulos de Cristo, gente que imita o Senhor Jesus, gente que recebe a palavra e gente que é definida não pelas circunstâncias, mas pelo Espírito que nele está. Que evangelho que te alcançou, meu irmão? Eu creio que foi o evangelho que é poder de Deus. Mas você tem que se alimentar desse livro.
para que você possa viver segundo as verdades que nele estão. Terceira e última coisa que o Evangelho produz, quando ele chega poderosamente: verdadeiras testemunhas. Atos 1:8, Jesus declara aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando o Evangelho chega poderosamente na vida de alguém, essa pessoa se torna um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo e uma verdadeira testemunha de Cristo. Isso era verdade na vida dos crentes em Tessalônica. E pastor, como que a gente vê isso? Preste atenção, versículos 7 até o 10. Testemunha. Versículo 7 diz assim: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Uma testemunha de Cristo é modelo para os outros. Eu vou seguir ele. Uma testemunha de Cristo pode dizer, como disse o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Eu sou testemunha de Cristo. Eu sou enviado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dirige a minha vida. Testemunha de Cristo é modelo, irmãos. E na igreja, vamos falar da nossa paróquia, né? Tem gente que não se preocupa com isso. Isso é terrível. Tem crente que diz assim, e eu já ouvi com esses ouvidos aqui, que a terra há de comer, mas Jesus há de ressuscitar no último dia. Pastor, eu vivo como eu quero, não se intrometa. Aí eu devolvo, né? Meu irmão, não vou me intrometer. Não sou o seu pastor. Se você pensava que eu era, não sou. Porque eu sou pastor de quem deixa o pastor cuidar, de quem deixa o pastor falar, de quem deixa o pastor exortar, de quem deixa o pastor tratar segundo a palavra. Não se intrometa, meu irmão, vá em paz. Tem que ser modelo, irmãos. E nós precisamos uns dos outros para que o Senhor nos molde, para que nós nos tornemos, de fato e de verdade, modelo. Para as pessoas olharem e dizerem: não é perfeito, mas é crente, é sério, luta contra o pecado. Quando cai, se arrepende verdadeiramente, se esforça para caminhar com Deus, confia na graça, confia no perdão, faz as coisas do jeito de Jesus, é honesto, não passa ninguém para trás, paga imposto de renda. Foi esses dias aí, irmão. Não mente na declaração. Deus, fala. Não conta mentira. Tem compromisso com a verdade. Não faz sexo antes do casamento. Por quê? É segundo os princípios de Jesus. Não adultera. Não trai a esposa, não trai o marido. Por quê? Porque é do jeito de Jesus. Trabalha com dedicação. Se trabalha numa empresa, numa indústria, porque é discípulo de Jesus. Se é chefe, patrão, trata os funcionários com dignidade, porque é discípulo de Jesus. E assim vai. Amém, irmãos? Modelo, o que mais? Olha o que diz aí, do versículo 7 ao 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto, olha o que Paulo vai dizer, irmãos, de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Os crentes de Tessalônica, a palavra fluía
se repercutia através deles. E aqui a ideia é que as pessoas ficavam sabendo do que eles estavam vivendo, mas também a ideia é que por onde eles iam falando do Evangelho, eles iam pregando o Evangelho, eles iam anunciando Cristo. E Paulo diz que era de tal forma que eles, os apóstolos, não tinham necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo chegava num lugar, os crentes de Tessalônica passaram aqui, pregaram para nós. Então está feita a obra. Não precisamos nem abrir a Bíblia aqui, pode. Ia para outro lugar, os crentes de Tessalônica passaram aqui, pregaram para nós. Está tudo certo. A gente não precisa acrescentar nada. Não é maravilhoso, irmãos? Eles eram um testemunho poderoso em toda a região. Testemunhas verdadeiras. Tem crente que quando morre a igreja enche uma parte assim da igreja. Vou explicar. Tem crente que quando morre, morreu. Tem gente que começa a entrar na igreja. Aí você pergunta, mas por que você veio só agora? Ah, pastor, porque aquele lá morreu. Falei, explica. Pastor, aquela pessoa dava um péssimo testemunho, aquela pessoa fazia tudo que é errado. E chegava aqui, eu não aguentava ver ela assim. Não aguentava, pastor. Aí morreu, fiquei sabendo que morreu. Eu falei, agora eu vou na igreja, que eu não vou pecar olhando para aquela hipocrisia toda. Hipocrisia existe, irmãos, quando nós não somos verdadeiros. E o Evangelho, que é poderoso, ele nos chama para sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos e verdadeiras testemunhas. Testemunhas sendo modelo para os outros. Não com soberba e orgulho, irmãos. Modelo segundo Cristo, com humildade. Sendo um testemunho por onde vai. Você fala de Cristo, você anuncia Cristo, você conta do que Cristo fez na sua vida. Irmãos, a gente fala de tudo, em tudo que é lugar, mas a gente não fala de Cristo. A boca fala do que está cheio, é automático, irmão. Salta para fora. E para fechar, eles eram testemunhas, porque eles eram um convite, um apelo ao mundo para a conversão a Cristo. Olha só o que Paulo vai dizer, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como vocês, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eles eram um apelo, um convite, o testemunho deles, para que as pessoas se convertessem a Cristo, deixassem os ídolos e recebessem de graça a vida eterna. Irmãos, quando o Evangelho chega com poder, a gente se torna verdadeiros cristãos. Tem falsos cristãos? Tem. Paulo diz que no meio da igreja havia falsos irmãos, falsos cristãos. Jesus ensinou que da mesma forma que cresce o trigo, cresce o joio. Mas que você não seja um falso cristão, em nome de Jesus. Porque o Evangelho te alcançou com poder. Amém? Amém. Que você seja um verdadeiro discípulo. O verdadeiro cristão é verdadeiro discípulo, gente. O Espírito Santo vai trabalhando na vida dele, ele vai ficando parecido com Jesus. Ah, irmãos. E o verdadeiro discípulo é uma verdadeira testemunha. Por onde ele vai, o Evangelho flui da vida dele. E é um apelo para as pessoas à sua volta, para que, da mesma forma que ele se converteu a Cristo, elas também sejam convertidas a Cristo, deixando os ídolos e recebendo a vida eterna em Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar?